Mais uma vez, quem veio do banco fez a diferença, fez muita diferença. E aí, Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, eu falo do Bahia, que foi a Campina Grande neste último sábado e tirou 3 raposas da cartola. Bahia venceu a primeira no Nordestão, 3-1 fora de casa e já deu o pontapé inicial nessa Copa do Nordeste com um time um pouquinho modificado, mas ainda mantendo o mesmo esquema tático. Bahia que começou com algumas mudanças. O Inácio dessa vez foi o escolhido no lugar do Gustavo Henrique, o Borel começou o jogo e o Marcelo Rian deu espaço ao Ronaldo no ataque. Mas o esquema tático foi mais ou menos o mesmo, porém o Daniel dessa vez não ficou tão avançado, ficou naquela posição que eu gosto mais, que é no meio do campo, distribuindo a bola para os atacantes, e fez isso muito bem. O Bahia no primeiro tempo dominou as ações do jogo, foi um time bem propositivo, conseguiu arrumar algumas chances claríssimas de gols, mas só teve um gol no primeiro tempo. Poderia ter conseguido 2 se o senhor Raí Nascimento não tivesse perdido aquele gol aos 45 minutos do segundo tempo e a bola puniu e puniu imediatamente. O Bahia, apesar de ter criado bastante, não foi suficiente para furar mais de uma vez a equipe adversária. E até o primeiro gol que o Bahia fez foi um gol mais ou menos chorado. O Danielzinho cobra no lateral esquerdo do lado direito do ataque do Bahia, o Rezende domina e chuta mascado, só que a bola acaba sobrando para o Marco Antônio, que estava em posição regular para marcar o seu primeiro gol no retorno ao tricolor de aço. Bahia 1, Campinense 0, tava tudo bonito, o Bahia ainda tinha 5 minutos para poder fazer mais alguma coisa, porém, aos 45 minutos, o Danielzinho lança o Raí e vai em direção ao gol e ele consegue perder aquele gol fácil. Era um gol que, se ele não tivesse confiança de fazer, ele poderia tocar para o lado para o Marco Antônio marcar o seu segundo gol, mas ele acabou sendo fominha e jogou para fora. É bom lembrar que no primeiro jogo que ele fez aquele gol contra o Bahia de Feira, um gol importante, onde ele vibrou bastante, ele também estava de cara para o goleiro, acabou perdendo a passada e deu sorte da bola ter ainda sobrado para ele e ele conseguir fazer o gol. Ali foi contra o Campinense, poderia a gente recuperar como recuperou, mas fosse um outro jogo importante, fosse o último lance do jogo, onde a gente precisasse do gol e a gente tivesse uma chance claríssima de gol e perdesse, ia fazer muita falta pro tricolor de aço. Fica aí o puxão de orelha pro senhor Raí Nascimento, que não dá para desperdiçar um lance daquele. Não dá de forma alguma. Teve a chance, tem que matar, e ali estava muito fácil para matar, mesmo sendo da forma que ele optou, tentando um gol de cobertura. Mas o primeiro tempo não acabou por aí, era 45 minutos e aí o senhor Raí Nascimento perdeu aquele lance. E no lance seguinte, os 47 minutos do segundo tempo, teve um lance onde o jogador do Campinense chutou de fora da área, um chute forte que desviou na zaga do Bahia, matou o goleiro Danilo Fernandes e aí o placar estava empatado. Um gol para cada lado e com certeza a torcida do Bahia foi chateada para o intervalo, já que a gente tinha o triunfo na mão e poderia ter sido maior se não tivesse perdido aquele gol fácil no finalzinho do primeiro tempo. O segundo tempo voltou e o Roda Gega estreou na temporada 2022, exatamente substituindo o Raí Nascimento. O Guto Ferreira, na coletiva, falou que não foi por conta de ele ter perdido o gol, estava combinada que ele não substituiu o Raí por conta do gol perdido, foi uma substituição natural que haveria, independente da situação, já que o Raí Nascimento já tinha jogado a partida do meio de semana contra a equipe do Cimel, os 90 minutos, e isso foi verdade, o Raí jogou, correu os 90 minutos, fez uma ótima partida, jogou o segundo tempo do jogo contra a equipe do Bahia de Feira, então era uma forma de você preservar a condição física do atleta que está em início de temporada e ainda não tem a sua condição 100% restabelecida. O fato é que o Hugo Roda Gega entrou em campo e fez muita diferença. Já tinha tentado uma falta daquela minutos antes, aos 25 minutos mais ou menos, ele já tinha tentado uma falta com perigo. A gente lembra que no ano passado também ele acertou a trave numa cobrança de falta também, não lembro em qual jogo, não sei se foi no jogo contra o Fortaleza, mas o fato é que ele conseguiu fazer um golaço e ampliar o marcador e deixar o Bahia mais tranquilo. Mais ou menos aos 39 minutos do segundo tempo,
o Bahia conseguia uma falta até numa longa distância e o Hugo Rodallega colocou no cantinho do goleiro sem defesa e ampliava o marcador para o tricolor de aço. Esse gol foi importante porque o Campinense no segundo tempo não estava tão frágil como estava no primeiro tempo. Eles voltaram pressionando mais a marcação do Bahia, jogando com a marcação mais alta, deu um pouco de trabalho para o Bahia, mas aí com esse gol o time já deu uma melhorada, o time já ganhou uma confiança maior, inclusive teve a condição de ampliar o marcador com um estreante na Copa do Nordeste, o Cirino, que conseguiu de cara pro gol não fazer o que o Raí fez. Tirou do goleiro, marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor no seu segundo jogo, já que ele havia jogado no jogo contra o Docimel, e o Bahia sairia desse jogo com 3-1. Como o próprio Guto Ferreira falou, ainda há muito o que se melhorar na equipe do Bahia. Tem a condição física ainda para se aprimorar, estamos no início da temporada, mas um triunfo em 3-1 é muito importante, dá muita confiança e mostra que o Bahia, com todos os problemas que ainda tem, ainda é o Bahia, mantendo um tabu aí de mais de 60 anos sem perder para a equipe do Campinense, e vamos continuar essa Copa do Nordeste aí, melhorando o time, aprimorando a condição física, aprimorando a condição técnica e tornando esse time cada dia melhor para disputar uma Série B. Eu vou continuar batendo nessa mesma tecla. O Bahia está disputando a Copa do Nordeste, está defendendo um título, é o atual campeão da Copa do Nordeste, já tem 4 títulos dessa competição, com certeza é um dos favoritos. O Bahia disputou as últimas 2 finais da Copa do Nordeste, então se espera muito de que o Bahia possa ir muito longe e com certeza é o que a torcida quer, mas na minha opinião, o pentacampeonato da Copa do Nordeste, na minha opinião, é uma segunda prioridade do Bahia. A primeira prioridade do Bahia tem que ser montar um time competente para disputar a Série B. E eu acho que com esses 2 últimos jogos do time profissional, a gente vê o Guto ainda procurando esse time ideal. A gente vê que ainda precisa de pessoas no meio do campo. O lateral direito e o lateral esquerdo ainda não é o 100%. O Matheus Bahia não estreou ainda, segundo o Guto Ferreira, ainda está se recuperando da Covid-19. Talvez possa ser relacionado para o jogo de quarta-feira no Bavi, mas não tem garantia de que ele vai estrear. É um reforço interessante, já que mesmo com os problemas que o Matheus Bahia apresenta, eu ainda vejo ele um pouco melhor do que os que jogaram até então. Tanto o Luiz Henrique quanto o Djalma não são ainda páreo para o Matheus Bahia. O jogo contra o Vitória na quarta-feira será um clássico e a gente precisa tomar muito cuidado que, apesar do Vitória não estar vindo em uma boa fase há muito tempo, ontem mesmo perdeu para o Jacuipense dentro de casa de 1-0 pelo Campeonato Baiano, mas quando se trata de clássico, não existe favorito e o Bahia não pode entrar naquela de jogar com a equipe de transição, jogar com o time misturado, jogar com um time que a gente acha que vai ser suficiente para poder manter o Campeonato Baiano. Eu continuo dizendo, o Bahia tem que ir com a sua força total, independente de qual seja o adversário, porque o que nós temos como foco é a Série B, e quanto mais rapidamente esse time for formado, essas necessidades que o Bahia tem foi definida, foi encontrada e a gente tiver que procurar no mercado, será bom. O Guto Ferreira na coletiva foi provocado sobre a questão do 9 do Bahia. O repórter perguntou se há necessidade de trazer um camisa 9, já que o Ronaldo e o Marcelo Rian não se apresentam, não passa aquela confiança de que possa ser o substituto do Gilberto. E que o Rodallega não seria um cara para disputar toda a Série B e aguentar. É o que eu penso também, mas o senhor Guto Ferreira acabou sendo cauteloso em dizer de que ainda não é tempo de se fazer esse tipo de busca, que deve dar condição do Marcelo Rian, do Ronaldo, e até mesmo ele citou o Cirino como seria esse cara a vestir a camisa 9, de se aprimorar fisicamente e tecnicamente para apresentar o seu maior potencial. E aí sim eles vão decidir se vai para fora ou não. Eu acho que não se deve perder tempo. O Ronaldo e o Marcelo Rian, não vejo esse cara a ser o dono da camisa 9 do Bahia. O Cirino, não sei, se está se recuperando de lesão, não sei até que ponto ele pode melhorar para ser o camisa 9 do Bahia. O Rodallega é o atual camisa 9 do Bahia, mas não sei também se ele vai aguentar uma temporada inteira. É um jogador que daqui a pouco vai fazer 38 anos de idade. A gente tinha o Giba, que tinha 32 anos de idade, correndo pra caramba,
Então a gente precisa de um jogador mais ou menos nessa faixa de idade, com essa disposição que o Giba tinha para poder suprir a sua saída, né? Não temos ainda um camisa 9 definido. O que nós temos é um roda-gega que a gente não sabe até que ponto ele vai aguentar uma temporada inteira ele sozinho jogando ali. Revezar com o Cirino? Poderia ser, mas isso seria útil? O Cirino daria conta do recado? O Ronaldo e o Marcelo Rian eu vejo ainda muito verde para assumir essa responsabilidade, mas vamos aguardar e vamos torcer para que o Bahia continue evoluindo, continue crescendo e nos dê bons frutos ao final dessa temporada. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!